Sigam-me na Twitch, o link está no primeiro comentário. Vamos ver isto, pessoal. E se o Brasil fosse colonizado pela Inglaterra, será que estaria melhor do que hoje em dia, né? Porque eu já vi pessoas a dizer no Brasil que a culpa do Brasil ser como é de Portugal. Dizem que os problemas do Brasil são culpa de ter sido Portugal o colonizador. Se fosse a Inglaterra não teria sido assim. Eu discordo dessa opinião por uma razão muito simples, pessoal. Existem vários países que foram colonizados pela Inglaterra e são miseráveis. Portanto, isso é mentira, ok? Isso aí não faz sentido nenhum, ok? Aliás, eu posso-vos dar exemplos, se vocês quiserem. Por exemplo, a Tanzânia, por exemplo, a própria África do Sul, por exemplo, a Índia, a Jamaica, por exemplo, também, exatamente. Vários países que foram colonizados pela Inglaterra não são países ricos. Não são. Portanto, eu não concordo com isso, mas tudo bem, ok? Quem concorda, não há problema. Isto aqui provavelmente vai para o YouTube, portanto, o link do vídeo original que eu vou ver, que é este aqui do canal VSD, o link do vídeo original vai estar aí na descrição. Deixem lá um apoio e vamos lá ver isto, ok? Bora lá. E se o Brasil fosse colonizado pela Inglaterra? E se o Brasil fosse colonizado pela Inglaterra? Bom, essa é com certeza uma pergunta muito feita e que eu vejo com muito extremismo na internet. O Brasil seria uma potência igual aos Estados Unidos? Ou seria um país igual à Índia ou África do Sul? O que então nós vamos organizar isso? É assim, eu acho que não era por serem os ingleses a colonizar que o Brasil ia ser mais forte. Eu acho, pelo menos essa é a minha opinião, mas vamos Primeiramente, ver. isso aqui é a lista de países, não ilhas pequenas, que foram colonizados pelo Império Britânico a longo prazo. Desses 3 deram realmente certo: Estados Unidos, Canadá e Austrália. Também vale menção a países como Israel, que é realmente uma potência militar, porém só ficaram sob domínio britânico por 28 anos, e não Pois, foram isso não conta. Eu acho que isso não conta. exatamente colonizados. Também pode-se citar países como Catar e Chipre, além da Nova Zelândia na Oceania. Porém, esses são países bem pequenos e bem distantes do Brasil, e não seria uma boa compará-los. Na América do Sul, o único país colonizado pelos britânicos foi a Guiana. E aqui Pois, eu acho que era uma boa comparação. Se vocês sonham um dia conseguir ganhar dinheiro através da internet e trabalhar a partir de casa, eu recomendo-vos o meu novo canal, o canal Negócios e Cenas. É o primeiro link do comentário fixado. Passem por lá, tem lá várias dicas sobre como crescer no YouTube e como ganhar dinheiro através das redes sociais e tudo mais. Se vocês tiverem interesse, já sabem, cliquem no primeiro link do comentário fixado e inscrevam-se. Aqui você vê taxas como PIB per capita, educação, expectativa de vida e, claro, o IDH, que é a média de tudo isso. E vemos que a Guiana perde em tudo para o Brasil. Mas ok, a Guiana é um país bem menor que o Brasil, então não se deve compará-los. Então vamos conferir o maior exemplo de sucesso, que é os Estados Unidos, vendo de que maneira eles foram colonizados. No caso dos Estados Unidos, o país foi colonizado por puritanos, em sua maioria calvinistas, que sofriam perseguição devido ao fato da região da Inglaterra ser o anglicanismo, fundado pelo rei Henrique VIII. Daí chegam aqueles que dizem: os Estados Unidos foram colônia de povoamento. Outros dizem: não, foi colônia de exploração. E bem, os dois estão certos. O caso é que as colônias do norte e do Pois, mas a questão é que os Estados Unidos não foram todos colonizados, não é? Foi só aquelas 13 colónias. Portanto, é completamente diferente. Não dá muito bem para comparar, acho eu. centro foram de povoamento, devido a um clima mais frio, onde lá tinham os puritanos, e eles faziam um comércio independente da Inglaterra chamado de comércio triangular, com lá não havendo escravidão. Já no sul foi uma colônia de exploração, principalmente de algodão que eles enviavam para a Inglaterra, com lá havendo muita escravidão. Porém, depois da Guerra dos 100 Anos, os ingleses começaram a impor medidas duras ao chamado comércio triangular feito pelos americanos, principalmente do norte. Isso culminaria na Declaração de Independência feita por Thomas Jefferson em 1776, Pois é. bem inspirado em ideias de figuras iluministas como John Locke, Voltaire, Montesquieu e Rousseau. Isso geraria a Guerra de Independência vencida pelos americanos liderados por George Washington. E eles ainda compraram a Louisiana dos franceses. Lembrando que os americanos ainda entraram em guerra novamente com os ingleses na Guerra Anglo-Americana de 1812, com eles comprando a Flórida dos espanhóis em 1819 e se expandindo muito devido à Guerra México-Americana, e pegando o último território em 1853. Com a vitória do Norte na Guerra Civil Americana, o país começou a se industrializar fortemente, já que o Norte estava se industrializando muito, Pois é. enquanto o Sul era agrícola e escravista, com até no final do século XIX ele se tornando uma das maiores potências. Porém, Pois, mas lá está, é o que eu digo. Eu acho que isso não dá para comparar porque
O Brasil, praticamente todo o território foi controlado por Portugal. Mas no caso da Inglaterra não, havia zonas que eram controladas pela Espanha, pela França. Só depois, mais tarde, já depois da independência das 13 colónias, é que os Estados Unidos avançaram em direção a esses territórios e começaram a controlá-los. Eu acho que é uma comparação que não faz sentido, na minha opinião. Foi com a Primeira e principalmente com a Segunda Guerra Mundial que os americanos se tornaram a potência que nós conhecemos atualmente. Pois é, foi muito, muito depois. Assim, vemos que o principal motivo dos Estados Unidos terem se tornado essa potência foi a expansão absurda em apenas um século, se tornando um país enorme com acesso aos 2 oceanos. Além da vitória do Norte na Guerra Civil, acabando com a escravidão e alavancando a industrialização, graças ao grande aumento do mercado consumidor. Além, é claro, da distância deles para os países europeus, que os permitiu ficar longe do conflito em quase toda a Primeira Guerra e no começo da Segunda, com eles sendo minimamente atacados no Havaí na base de Pearl Harbor. Ou seja, a colonização inglesa em si não teve tanta influência no sucesso dos Estados Unidos. Pois é, exatamente. No caso do Brasil, a culpa do Brasil não ter dado certo foi dos brasileiros. Afinal, os portugueses, mesmo tendo cometido erros, não foi nada que deixasse o Brasil como ele é hoje em dia. Dito isso, agora falaremos das principais mudanças que isso acarretaria para o Brasil e para o mundo. Primeiramente, isso seria bem difícil de acontecer, já que a Inglaterra estava quebrada por ter perdido a Guerra dos 100 Anos e pela Guerra das Duas Rodas, que foi uma guerra civil ocorrida no país, e eles só vieram a começar a colonizar a América a partir de 1605. Mas vamos supor que milagrosamente, muito milagrosamente, o rei Henrique VII envia seus navios e os ingleses chegam no Brasil por volta de 1499 antes dos portugueses. Primeiramente, o nome do Brasil não seria Brasil com Z, como muitos pensam, seria algo como Terra do Pau Vermelho, em inglês Redwood Land. Pois, porque, enfim, né? Brasil é uma palavra diferente, ok? Tipo, não tem ligação. E essa é a bandeira possível, com a bandeira do Reino Unido no canto superior esquerdo. Man, isto aqui ia ser muito estranho. Imagina a bandeira do Brasil ser assim. Para representar que é uma tipo colônia. A da Austrália e esse e da Nova seria Zelândia. A constelação do Cruzeiro do Sul. Algo parecido com as colônias dos britânicos na América do Sul e com a Austrália e Nova Zelândia. No começo poderia ser algo bem parecido com as capitanias hereditárias feitas por Portugal ou com as 13 colônias nos Estados Unidos. E muitos puritanos viriam para cá na segunda metade do século XVI, o que mudaria muito a cara desse país e dos Estados Unidos. E sim, absolutamente não seria uma colônia de povoamento, e sim de exploração, pois o clima e o solo do Brasil seriam ideais para a plantação da cana-de-açúcar no século seguinte. E do mesmo jeito que foi com Portugal, o primeiro produto a ser comercializado seria o pau-brasil, e em seguida a cana-de-açúcar, que seria o principal produto, até substituído pelo ouro. Lembrando que poderiam acontecer as duas coisas ao mesmo tempo se os ingleses se espalhassem mais rápido que os portugueses fizeram e achassem o ouro em Minas Gerais. E eles provavelmente se espalhariam pelos séculos. Poderiam haver guerras para tentar capturar o Uruguai, a Guiana Francesa e o Suriname e territórios da América Espanhola. E um grande problema é que os britânicos iriam exterminar bem mais os índios do que os portugueses fizeram, diminuindo bem mais a miscigenação. E bem, a escravidão infelizmente iria rolar solta, assim como rolou no sul dos Estados Unidos. Como o Brasil era a principal colônia britânica, serviria como exílio para muitos prisioneiros políticos. A capital desse Brasil seria totalmente incerta. Talvez fosse onde eles chegassem primeiro, que mais provavelmente seria no Nordeste, pela distância menor. E isso é realmente algo muito aberto. Talvez virasse o Rio de Janeiro, que claro nem teria esse nome, poderia se chamar algo como Nova Londres. January River, eu acho que era um bom nome. January River, é só traduzir, vai nada. London em inglês, ou qualquer outro nome. E isso aconteceria pela posição melhor e pela beleza da cidade, que já era muito bonita. Ou talvez os ingleses fizessem uma capital no centro para prevenir qualquer possível invasão. O idioma aqui seria o inglês, mais parecido com o americano, porém com influências indígenas e africanas. E lembrando que talvez a independência americana não acontecesse no ano que aconteceu, pois os britânicos, com o lucro do Brasil, poderiam não aumentar tanto os impostos. E uma crucial mudança seria nas guerras napoleônicas, onde provavelmente o rei de Portugal não teria para onde ir, e seria obrigado a assinar um acordo de paz com Napoleão, e teria que se juntar a ele.
o que talvez pudesse mudar as guerras napoleônicas. Pois. Além disso, Pois derrota é. espanhola e francesa na Batalha de Trafalgar. Nesse É universo, assim, a não ser que os portugueses fugissem para a África, não é? Mas isso aí ia mudar completamente a história de tudo. Tudo ia ser diferente se isso fosse assim. Aliás, a África naquela altura ainda nem era bem colonizada, portanto, não sei. Não sei, ia ser muito estranho, realmente. Pensando bem, eu acho que isso ia ser... ahm, isso ia ser, tipo, ia mudar completamente o rumo de toda a história mundial. anteciparia a independência dos países da América Espanhola. Ou talvez os ingleses se invadissem, mas isso seria improvável e provavelmente só financiariam os movimentos fortemente. Isso poderia fazer com que os países sul-americanos que nós conhecemos hoje fossem de forma bem diferente. A boa notícia é que se nos mantêssemos como colônia da Inglaterra, a escravidão seria abolida em 1834. Porém, isso no caso do Brasil provavelmente causaria revolta e é quase certo que geraria insatisfação com os ingleses e se iniciaria uma guerra de independência, que aqui vamos deixar como vencida pelo Brasil. E lembrando que o país também poderia se dividir como ocorreu na América Espanhola, mas como a cultura não seria tão diferente nesse caso, vamos deixá-la ainda como país só para facilitar as coisas. Com isso, nos tornaríamos uma república. E nesse caso, os índios seriam bem escassos e a população branca seria majoritária, os negros sofreriam bem mais racismo. Com o fim Pois da é, escravidão né? talvez se iniciasse Isso é que seria triste. Eu acho que realmente foi o que eu disse, pessoal. Eu acho que se o Brasil fosse colonizado pela Inglaterra, sinceramente, eu acho que o Brasil até seria pior, na minha opinião. Mas, enfim. Sou eu, né? Não sei, há pessoas que discordam. um processo de industrialização. E talvez tivéssemos uma boa marinha por ter sido uma das principais, se não a principal colônia britânica. E nesse caso, se nos mantêssemos um só país, talvez nos tornássemos mais importantes. E talvez iríamos ter uma importância maior a partir do final do século XIX. E talvez esse governo teria uma influência maior na Primeira Guerra Mundial, enviando mais soldados para lutar na França. E na Segunda Guerra enviando soldados na África e na Itália. Com hoje em dia a gente podendo ser um país mais importante de certa forma. Mas em si não mudaria tanta coisa. Na verdade, a colonização em si não é o maior fator para determinar se um país vai ser grande ou não. Claro que Lembrando não. que isso é a minha opinião bem rasa sobre isso, já que é um tema muito É aberto assim, depende, e né? Eu amplo. acho que pode influenciar. Depende, não é? Depende, tipo, de como é que for a colonização. Eu acho que pode influenciar. Mas a questão aqui é que a colonização já foi há tantos anos que eu acho que atualmente já não tem nada a ver com isso. Eu acho, não sei. Com Posso estar inúmeras enganado. possibilidades. Eu também tentei ser otimista aqui, mas as coisas poderiam ser bem ruins se nos dividíssemos. Mas então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Todas as contributions e cenários que apareceram no vídeo foram todos feitos pelo Shimbi. E para você apoiar ele e motivá-lo a continuar desenhando, pois realmente os desenhos dele são muito bons, você pode segui-lo no Twitter e no Instagram. bacana, você muito vai ver bacana. realmente os desenhos dele são muito bons. Então Nice, nice, ok. Isto é do canal VSD. Eu vou deixar o link do vídeo original na descrição para quem estiver a ver no YouTube. Portanto, se estiverem a ver no YouTube, já sabem, deixem um like, inscrevam-se, sigam-me no Instagram. E é isso. Muito obrigado aos membros aqui do canal, principalmente ao Murilo de Melo, que é um membro do nível 3, e ao Gabriel Silva Monte e ao Josiel Barbosa, que são os membros de nível 2. Muito obrigado a todos os membros, principalmente aos de nível mais alto, muito obrigado mesmo. A vossa ajuda é muito importante aqui para o canal. Se vocês quiserem aparecer aqui na tela também, podem tornar-se membros clicando no botão Seja Membro. Tem lá vários níveis de apoio, cada um com seus benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso, e muito obrigado a todos que já são membros.